Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu quero dar uma dica para vocês que eu já utilizei bastante e eu acredito que vai te salvar muito tempo aí no seu dia a dia, tá bom? Qual que é a dica que eu quero te mostrar? É um menu aqui que normalmente a gente não dá muita bola, que se chama localizar e selecionar, mas esse menu é muito bom em qual situação? Principalmente na situação em que você precisa pegar a planilha que não foi você que fez, você vai receber a planilha de alguém e precisa dar manutenção nessa planilha, precisa entender o que essa planilha está fazendo, tá certo? Existem algumas opções aqui no localizar e selecionar que a gente consegue encontrar alguns tipos de recursos que estão sendo utilizados na planilha que você está aí com o arquivo aberto, tá certo? E essas opções que a gente vai explorar são essas aqui, olha só, fórmulas, anotações, formatação condicional, constantes e validação de dados. Então, já tem aqui por padrão essas opções para a gente selecionar e tentar entender não, né? E pedir por Excel encontrar para a gente onde estão, por exemplo, as fórmulas dessa planilha. Então, se eu recebo uma planilha como essa e eu preciso dar manutenção, eu posso vir aqui no menu localizar e selecionar e clicar em fórmulas e automaticamente ele vai selecionar para mim todas as células que tem fórmulas na planilha. E aí, olha só, eu já posso perceber que por algum motivo, não sei qual, esses dois valores aqui, ó, estão fixos. Porque, né, a minha seleção está nesse quadrante aqui, ó. Tá aqui, selecionou essa parte aqui, ele também selecionou essa parte aqui, essa parte aqui. Esse 50% ele não selecionou, então esse 50% também está fixo. E eu já consigo de uma maneira fácil, sem ter que ficar entrando célula por célula, perceber se eu devo ter aqui algum problema de fórmula, algum problema de referência ou não. Então o que eu poderia fazer? Pera aí, deixa eu ver por que aqui está 60%. Aqui está 60% fixo. Eu poderia, por exemplo, copiar e colar a fórmula que está sendo utilizada ali nas células de cima e já arrumar fazer algum ajuste aqui que eu precise no quesito de fórmulas. Outra opção que a gente tem ali são anotações. Anotações são parecidas com comentários, tá certo? Mas são coisas diferentes. Então, nesse documento aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma anotação. E se não tiver, ele vai aparecer aqui para você, nenhuma célula foi encontrada. Mas eu já deixei aqui um outro documento aberto que tem uma anotação. Então, vou lá em localizar de novo, anotações. E ele vai já automaticamente, não sei se você se deu para perceber, que ele foi aqui para a seleção aqui da minha célula B5, porque eu tenho uma anotação aqui, tá certo? Então eu estou, por exemplo, com a minha seleção aqui J1, vou lá, localizar e selecionar anotações, ele já vai selecionar para mim a célula que tem anotação. Se eu tivesse mais de uma anotação, vamos lá, botão direito, inserir anotação, nova anotação, aí ele selecionaria para mim ambas as células, né? Todas as células que eu tenho uma anotação, tá certo? E aí, olha só, por que eu frisei que a anotação é diferente de comentário? Nessa célula aqui B10, eu tenho um comentário que é diferente, tá certo? O comentário é diferente de anotação. Para você, se você quiser ver todos os comentários, tá bom? Você pode ir lá em revisão, no seu menu ali, revisão, e colocar aqui em mostrar comentários. E aí, aqui ele vai aparecer uma listinha para você de todos os comentários que tem no seu documento, tá certo? Mas esse não é o foco aqui dessa aula. Então vamos voltar aqui para a página inicial. Qual é a próxima opção que nós temos? Formatação condicional. Nesse documento aqui eu não tenho nenhuma, mas eu já preparei aqui o outro documento que a gente tem, nesse daqui. Eu vou lá e localizar e selecionar formatação condicional. Eu consigo já perceber, olha só a seleção que o Excel fez para mim, que talvez eu tenha algum erro aqui, talvez eu possa gerar algum erro, porque a minha seleção está indo mais para baixo, ou seja, eu tenho uma célula, algum intervalo de célula que está sendo formatado com alguma formatação condicional, mas que a princípio está fora aqui do meu layout. Então, será que eu precisaria ter esse intervalo mesmo? Eu poderia fazer algum ajuste nesse sentido, tá certo? Já selecionando aqui qual é o intervalo que eu tenho formatação condicional. E aí nós temos também constantes. O que são constantes? Você pode criar uma regrinha para você que é assim, tudo que não for uma fórmula é uma constante, ok? Você pode criar uma regrinha como essa para simplificar aí o seu contexto. Então, eu tenho a opção de selecionar fórmulas e o contrário de fórmulas seriam as constantes, ok? Então, tudo que ele selecionou aqui são textos fixos, ok? Então, se eu entro em cada célula, eu vou ter aqui
o valor aqui dentro da barra de fórmulas, exatamente como está mostrando ali o meu valor da célula, tá certo? Isso são as minhas constantes nesse documento aqui, tá certo? Então, olha só, até um ponto interessante que se eu percebo que esse 50% aqui é uma constante e os demais não são, algo de errado provavelmente eu tenho aqui nessa tabela, porque se os demais valores são variáveis, né, são uma fórmula, eu estou fazendo uma conta, por que o meu 50% está fixo? Né? Então poderia, por exemplo, ajustar esse carinha aqui, Ctrl C, Ctrl V, jogar a fórmula, porque eu sei que ele estava fixo ali com 50% e já ajustar o meu documento, tá bom? E a última opção que eu quero mostrar aqui é a validação de dados. Nesse documento eu também não tenho, ele vai avisar, mas eu deixei aqui um documento aberto com validação de dados. A validação de dados é aquela lista suspensa que a gente seleciona os valores que estão pré-cadastrados, tá certo? Então eu posso vir aqui pesquisar, né, localizar quais são os intervalos de células que eu tenho uma formatação, uma validação de dados. Então aqui, olha só, eu tenho na coluna A e na coluna B, e por algum motivo, sabe-se lá qual, eu tenho também a seleção aqui da célula E5. Por algum motivo, eu venho aqui, eu vejo que tem uma validação de dados, provavelmente eu criei errado, quem criou a planilha criou nessa célula errado aqui, porque não faz sentido estar aqui, e eu posso ir ajustando o meu documento de uma forma bastante fácil de você encontrar onde estão aqui as suas validações de dados, tá certo? Pessoal, essa foi a dica da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Comenta aqui o que você achou dessa dica e se você vai usar esse recurso localizar e selecionar. Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!